sobre o G20, porque eu não tive a oportunidade de comentar ainda o acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul. E eu queria abrir esse comentário com um apanhado de manchetes que chegou ao meu conhecimento. Vamos lá, referente à semana passada, sexta-feira. Folha de São Paulo. Governo Bolsonaro tornará ainda mais difícil o acordo entre União Europeia e Mercosul. Carta Capital. Presidente francês enquadra Bolsonaro e ameaça não assinar acordo. Aí você tem também as publicações de militância panfletária e folhetinesca, né? Brasil 247. Depois de Merkel, Macron isola Bolsonaro. E, a hora do povo, Bolsonaro envergonha o país. Cerca de 24 horas depois da publicação dessas manchetes, esse mesmo presidente, Jair Bolsonaro, supostamente isolado, enquadrado e envergonhado, assina um acordo histórico de livre comércio com a União Europeia. Né, um bloco capitaneado por esses líderes que supostamente pareciam repudiá-lo, segundo a nossa imprensa. Esse é o maior acordo já celebrado entre blocos econômicos no mundo. O atual governo, ao integrar aí, né, uma verdadeira força-tarefa, os ministérios da Economia, das Relações Exteriores e da Agricultura, ele acelerou e catalisou um processo de negociação de 20 anos, que estava paralisado pela política externa, essa sim ideológica, do lulopetismo, batizado pelo nosso colega Augusto de política externa da canalice, que preferia o quê? Favorecer ditaduras com seu capital político internacional, para não ficar no ar, vamos dar o nome aos bois, Angola, Cuba, Zimbábue, Venezuela, Congo, Guiné Equatorial, algumas delas dando calote bilionário aos cofres públicos brasileiros. Agora, vamos ilustrar com números a importância desse acordo com a União Europeia. É um acordo que impacta 260 milhões de pessoas só aqui na América Latina. Ele abrange 90% da nossa diversidade econômica. Então, esse é uma amplitude quase total. E ele tem um impacto positivo projetado de até 125 bilhões de dólares. Isso é R$500 bilhão em uma década. É equivalente a metade da economia pretendida pela reforma da Previdência. E esse é o impacto direto, né? Porque você tem o indireto, você tem as oportunidades. Eu estava vendo a Bovespa, tá? Então você pega uma ação aí relacionada à atividade de escoamento para o agronegócio, tá? Vamos pegar aqui, Cosan Logística. Uma ação. O código da ação é RLOG3, para quem quiser acompanhar. Subiu 2% na sexta-feira, Edgar. E assim, eu não estou acompanhando o pregão agora, mas a última vez que eu vi, a bolsa já estava com alta de 1,3%. E assim, longe de mim ficar fazendo call de ação aqui no ar, mas a tendência é que o mercado receba muito bem esse tipo de notícia. E mais, para quem tem viés econômico protecionista, né, para o industrial, para o produtor rural que está preocupado, é importante lembrar que esse acordo ele prevê regras de transição de até 15 anos, para que o choque liberal ele não frite as economias locais no curto prazo. Mas eu queria só, para amarrar o meu comentário, voltar a falar da mídia. O que a gente espera de uma mídia supostamente especializada que não nos informou de acordo com a realidade dessas negociações? Dependendo do caso, você vai querer uma retificação, um meia-culpa ou até mesmo retratação. E aqui eu queria cumprimentar o jornalista Fábio Panunzo, porque ele sim fez certo. Olha o tweet dele inicial. Anota aí. Bolsonaro viajou ao Japão para protagonizar um dos maiores vexames da história da nossa diplomacia. Se o que está se desenhando no horizonte se confirmar, o Brasil sairá do G20 isolado e estigmatizado. Somos as Filipinas da América. Ninguém nos quer por perto. Diante dos fatos, ele se retrata e fala o seguinte: Bolsonaro se saiu muito melhor do que o esperado. Conseguiu quebrar o isolamento, as resistências ambientais de natureza humanitária e fechar o acordo com a União Europeia. Eu não esperava tanto, mas é preciso reconhecer que ele fez um golaço. A gente tem que parabenizar essa postura, porque é o seguinte, você não pode ficar se digladiando com os fatos, mas não. Agora o que o jornalismo militante está fazendo é se voltar contra o acordo em si e falar que esse acordo vai destruir o meio ambiente no Brasil e tal. Então eu queria fazer um apelo pessoal aí ao senhor presidente da República, na verdade, né, considerando o que a grande mídia, o que os seus agentes aí majoritariamente falam que é passar vergonha. Por favor, continua passando vergonha assim, passa vergonha no débito, vergonha no crédito, continua passando esse tipo de vergonha no mundo afora, porque o Brasil, com mais de 500 bilhões de reais em 10 anos, vai agradecer muito ao senhor. E passar adiante também dessas bobagens aí, alegando globalismo e tal, quer dizer, sacramenta-se uma ideia de bloco comercial que é irrefutável, não tem como você frear isso aí, né? Não dá para evitar a mudança das estações do ano. Exato. Augusto, vamos lá. Vamos lá, rapidinho. O encontro do Trump com o Xi Jinping. Só o Trump poderia ter feito essa visita, porque ele obedeceu a uma frase
que se aplica ao fato de alguém fazer uma coisa oposta que se espera dele. Nixon vai à China. Em fevereiro de 1972, o Nixon fez a primeira viagem de um presidente americano à China, depois da implantação do regime comunista, e se encontrou com o Mao Tse-tung. Pois bem, Eu falei, desculpa, eu falei Xi Jinping, o Kim Jong-un. agora Falho aqui. o ditador da Coreia do Norte, uma figura detestável e tal, mas ele só podia ser visitado por um ultraconservador, como é o Trump, porque ninguém vai achar que ele é comunista. Não dá. E uma boa conversa é melhor que qualquer ameaça. Boa. Eu acho que abrir essa economia norte-coreana é o caminho mais curto para que se chegue a uma democracia também ali.